E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para fazer aqui hoje mais uma questão comentada, olha na tela, dessa vez a banca CES Gran Rio, porque, como no momento da gravação desse vídeo, nós estamos aí engatilhando o concurso do Banco do Brasil, se você for fazer esse concurso, melhor. Se você não for fazer o concurso, não tem problema nenhum, porque o tema da questão, na sua tela, pronome, é um assunto recorrente em qualquer prova. A Fundação CES Gran Rio perguntou o seguinte: a combinação do pronome relativo com a preposição exigida pelo verbo em destaque, eu não destaquei nada, tá? Vamos deixar por sua conta. Qual para você está de acordo? Leia essas 5 frases, dá uma pausa aí na tela, tente resolver ou de ouvido ou pelo conhecimento prévio, e você só vai apertar o play quando você chegar a uma conclusão. Vai lá. Diz a letra A o seguinte: os elevadores modernos, em que se refere o texto, possuem música ambiente. Então, vamos lá. A questão falou, né, do pronome relativo. E a palavra que é o principal pronome relativo. Então, ela algumas vezes, ela pode ser o que a gramática chama de conjunção integrante. Mas como o nome sugere, um pronome é uma palavra que é colocada pró, ou seja, em favor, em função de um nome, que é um substantivo. Então, o pronome relativo, ele retoma antecedente de valor substantivo. Porque se ele é um pronome, ele tem que retomar um nome. E a palavra, segundo a gramática que dá nome, é o substantivo. Ok? Então, quando eu digo assim, o assunto que enfocamos é pronome. Então, quando eu digo o assunto que enfocamos é pronome, eu quero que você observe que antes desse que, nós temos a palavra assunto. O antecedente é a palavra assunto. Como o assunto tem um artigo antes, toda palavra determinada por um artigo é um substantivo. Consciência, a consciência. Alegria, a alegria. Copo, o copo, todos são substantivos. Então, se esse que retoma um substantivo, ele é um pronome relativo. Eu diria assim, o assunto é pronome. Enfocamos o assunto. Então, para não repetir a palavra assunto 2 vezes, nós trocamos por um pronome relativo. Só que na tela, olha aí, você está vendo que eles estão dizendo que existe a combinação do pronome relativo com uma preposição exigida pelo verbo. O primeiro exemplo que eu passei, eu coloquei o assunto que enfocamos. Você enfoca o assunto. Você não enfoca do assunto. Você não enfoca no assunto. Você não enfoca com o assunto. Então, quando eu digo assim, o assunto a que me referi é fácil. O que é que agora tem de diferente do exemplo anterior? Eu tenho aqui a palavra que, precedida de um a, que não é um artigo. Uai, professor, eu achei que esse a era um artigo definido. Tá bom. O a é um artigo definido feminino, quando depois dele tem um substantivo feminino. A luta, a situação, a alegria, a rota. Se eu não tenho artigo, se eu não tenho substantivo, isso é uma preposição. Esse que, novamente, retoma o substantivo assunto. Mas agora, por que não é o assunto que? Porque tem o verbo referir-se. E a pessoa que se refere, ela se refere a. Então, é o assunto a que me referi. Vamos na tela? Por isso que a letra A está errada. Não são os elevadores modernos em que se refere. Porque a pessoa que se refere, ela se refere a.
Então, seriam os elevadores modernos a que se refere o texto. Os elevadores modernos a que se refere o texto. Por exemplo, o conteúdo de que me lembrei é difícil. Observem que agora eu tenho um que precedido da preposição de. Eu não coloquei o conteúdo que me lembrei. Na verdade, novamente, ó, esse que retoma o substantivo conteúdo. E aqui, se eu me refiro a. Mas na frase 2, se eu me lembrei de. Eu me refiro a e eu me lembrei de. Olha a letra B de bola. Ela está errada. Os elevadores antigos com que nos lembramos, não. Se nós nos lembramos de. Então, são os elevadores antigos de que nos lembramos. Tá? De que nos lembramos. Por exemplo, né, eu falo assim. O tema a que me limitei é complexo. Quando eu falo o tema a que me limitei é complexo, novamente eu tenho um que precedido de uma preposição a. Esse que retoma tema, olha o artigo aqui. E aí é o seguinte, a pessoa que se limita, ela se limita a alguma coisa. Na tela, a letra C está errada. Não é os termos de que se limita a maioria dos ascensoristas. A maioria se limita a alguns termos. Os termos a que se limita. Então, a resposta também não é a letra C de casa. Mas eu disse que a palavra que é o principal pronome relativo. O pronome relativo que, ele é, segundo as gramáticas, um pronome equivalente a qual. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram dizer que quando você quer saber se o que é um pronome relativo, você tenta colocar o qual no lugar dele. Então, por exemplo, era o objeto que custava mais caro. Eu, Ricardo, não gosto desse negócio de falar que todo o que é substituído por o qual. É até é. Mas eu só falo que esse que aqui retoma objeto. Objeto é um substantivo? Sim, o objeto. Então, isso é um pronome relativo. Não existe plural de que. Não existe gênero de que. Que homem, que mulher. O que é um pronome neutro. E aí sim, viu? Não é esse pronome neutro que anda falando por aí, não. Pronome neutro, a palavra que. Ela não varia em gênero, nem em número. Mas o qual varia. Tem o qual e a qual. No qual e na qual. Pelo qual e pelos quais. Então, esse que, no caso, pode ser substituído por o qual. Por quê? Porque o masculino do objeto. Ó. O que não tem gênero, mas o qual tem. O gênero é o. Se eu colocasse a obra que custava, mas a obra a qual custava. Se eu colocasse os quadros, seria que. Mas os quadros, os quais. Então, antes da palavra qual, eu tenho que ter o artigo do substantivo anterior. Por exemplo, quando eu falo assim, era o remédio, em que confiava.
Observem que agora eu usei de novo o pronome que, precedido da preposição em. Claro que o que retoma o substantivo remédio, ao artigo aqui. E o em é porque a pessoa que confia, ela confia em. Como o remédio tem um pronome relativo que, e eu também posso usar o qual, só que eu não falei que pode ser em qual. Porque tem que ter o artigo. Quem confia, confia em. Em mais o, no qual. Eu confiava no remédio. Se fosse as receitas, em que eu confiava. Mas as receitas nas quais eu confiava nas receitas. Se fosse a medicação, seria em que. Mas a medicação na qual eu confiava na medicação. Vocês estão vendo como é que o qual gera um problema? A letra D, que está errada também, olha aí. A profissão pela qual trata o texto 2. O texto não trata pela, o texto trata de alguma coisa. Então seria, por exemplo, assim, a profissão de que trata o texto. Então, quando eu digo, né, a profissão de que trata o texto, esse que está precedido de um de e ele retoma o substantivo profissão. Mais uma vez eu falo, ó, profissão substantivo, ao artigo aqui. E ele trata de algo. Como o que pode ser substituído pelo qual, o de mais o a, da qual e não pela qual. O assunto de que, mas o assunto do qual, o texto trata do assunto. Os temas de que, mas os temas dos quais trata dos temas. Finalmente, na tela, a resposta é a letra E. Olha aí. O ascensorista de quem se fala no texto, então, eu poderia, meu amigo, vem aqui, dizer assim, ó, o ascensorista de que se fala no texto. Por quê? Porque eu tenho um pronome que retoma o substantivo ascensorista. Eu tenho que ter a preposição de, porque quem fala, fala de alguma coisa. O pronome que pode ser substituído pelo qual. Então, se ele fala de mais o é do. Acontece que assessorista é uma pessoa. E pessoa pode ser substituída pelo quem. Então, o ascensorista de quem fala, de quem se fala. Eu falo de alguém, que é, olha aí, o que está escrito na letra E. O ascensorista de quem se fala no texto. Meu amigo, o tema de pronome relativo, associado à preposição, é muito recorrente em prova. Eu comecei a aula dizendo que era importante você que está se preparando para o Banco do Brasil conhecer a banca. Já te falei, esse assunto cai em toda a prova. Mas você que está fazendo o Banco do Brasil especificamente, olha aí na tela. Se você for lá no meu site, no www.ricardos.com.br, você vai encontrar um módulo que vai tratar só sobre pronomes. Estou fazendo um curso modular para a banca Sesgran Rio. Então já tem, neste momento, não sei quando você vai ver esse filme, eu já tenho a noção, eu já tenho o assunto de pronome, o assunto de verbo, o assunto de acentuação gráfica e o assunto de pontuação. Nós teremos todos os assuntos. É só vocês irem nos seguindo aqui que vocês vão ficar sabendo. Então, se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil ou se você vai fazer qualquer concurso,
Você pode estudar a teoria e exercícios por tema. É revisional. Para falar uma coisa assim, até não é muito bonita, não. É barato. Pode ir lá olhar que você vai achar baratíssimo. Tá bom? Então vai lá e faça uma visita. www.ricardoerce.com.br